Aquela separação que te partiu o coração foi Deus. Ele não permitiu que ficasses com aquela pessoa porque já tinha escrito o nome de outra. Alguém está neste momento a rezar pelo teu nome. E o que essa pessoa está disposta a fazer por ti vai deixar-te sem palavras. Escolhido de Deus, para de deslizar o ecrã. Esta mensagem não chegou até ti por acaso. Neste exato momento, enquanto ouves estas palavras, há um movimento espiritual a acontecer na tua vida que tu ainda não consegues ver com os olhos naturais. Aquela pessoa que se foi, que te deixou com o coração em pedaços, que te fez questionar o teu valor, que te levou a passar noites inteiras a tentar perceber o que fizeste de errado, não saiu da tua vida por falha tua. Saiu porque Deus fechou aquela porta com a sua própria mão. E quando Deus fecha uma porta, não é crueldade, é proteção, é redirecionamento, é preparação para algo que os teus olhos ainda não viram e os teus ouvidos ainda não ouviram. Tu tens chorado por alguém que estava a bloquear a entrada de quem Deus já preparou para ti, enquanto te agarravas ao que era familiar. Deus estava a segurar ao longe alguém que está pronto para te amar, da forma que tu sempre mereceste. Alguém que não vai negociar o teu valor, alguém que não vai fazer-te sentir que és demasiado ou demasiado pouco. Alguém que vai olhar para ti e ver o que Deus vê. Se ficares comigo até o final desta palavra, vais compreender 3 verdades que vão mudar a forma como olhas para esta separação. Vais perceber o que Deus estava realmente a proteger quando permitiu que essa pessoa saísse. Vais entender o padrão invisível que essa relação escondia. E vais descobrir o que fazer agora, nesta estação de espera, para preparar o teu coração para receber o amor que já tem o teu nome escrito nele. Antes de continuarmos, preciso que faças algo comigo agora. Vai aos comentários e escreve 777. Escreve 777 como declaração de que tu recebes esta palavra profética sobre a tua vida. Escreve também esta frase: eu confio no tempo de Deus. Escreve isso como um pacto entre ti e o céu. Deixa também o teu gosto neste vídeo. Subscreve este canal e ativa as notificações, porque Deus está a usar estas mensagens para libertar pessoas de prisões emocionais e espirituais. E se sentires no teu espírito que alguém que conheces precisa de ouvir isto, partilha agora. Não guardes para ti o que pode ser a intervenção divina na vida de outra pessoa. A tua partilha pode ser o momento em que Deus toca no coração de alguém que está a desistir do amor, da esperança, de acreditar que ainda pode ser feliz. Faz isso agora, antes de continuarmos. Vamos falar com clareza e verdade. Aquela pessoa que saiu da tua vida não foi embora apenas porque acabou o sentimento, porque encontrou outra pessoa, ou porque as circunstâncias mudaram. Essas são as explicações visíveis, as razões que aparecem à superfície. Mas há uma camada mais profunda. Deus permitiu aquela separação porque viu algo que tu, no meio do amor, no meio do investimento emocional, no meio da esperança, não conseguias ver. Viu que essa pessoa estava a ocupar um espaço que não lhe pertencia. Estava a segurar uma chave que não abria a porta do teu destino. Estava a consumir tempo, energia emocional, fé e esperança que deveriam estar reservados para quem Deus realmente preparou para caminhar contigo. E o mais difícil de aceitar é isto muitas vezes. Deus fecha portas não porque a pessoa do outro lado seja má, mas porque não é a certa, não é a tua. Deixa-me explicar-te algo que a psicologia humana descobriu e que as escrituras já ensinavam há milhares de anos. Existe um padrão chamado dissonância cognitiva. É quando a tua mente segura 2 verdades contraditórias ao mesmo tempo e tenta forçá-las a encaixar. Tu sabias, lá no fundo,
que algo não estava certo. Havia sinais, havia inconsistências. Havia momentos em que te sentias pequeno, ignorado, desvalorizado. Mas ao mesmo tempo, havia momentos bons. Momentos em que a pessoa te dava atenção, te fazia rir, te fazia sentir especial. E a tua mente começou a negociar. Começou a dizer: talvez eu esteja a exagerar, talvez seja a minha insegurança, talvez se eu mudar, se eu for mais paciente, se eu der mais espaço, as coisas melhorem. E foi assim que ficaste preso. Não a pessoa, ficaste preso à versão da pessoa que aparecia nos bons momentos. Ficaste preso à esperança de que essa versão se tornasse permanente. Mas Deus viu que estavas a negociar com a tua própria paz. Viu que estavas a aceitar migalhas quando Ele tinha preparado uma mesa farta e interveio. Lembras-te da história de Agar no livro de Gênesis, capítulo 16. Agar foi usada como solução humana para uma promessa divina. Sara não conseguia engravidar e, em vez de esperar pelo tempo de Deus, ofereceu a sua serva a Abraão. Agar ficou grávida, mas aquela união não era o plano original de Deus. Era uma solução humana para um problema espiritual. E o que aconteceu? Conflito, dor, rejeição. Agar acabou no deserto, sozinha, grávida, abandonada. Mas foi precisamente ali, no deserto, que Deus apareceu e disse-lhe: eu vejo-te. Chamou-a pelo nome, deu-lhe uma promessa. Não era a promessa original de Sara, mas era uma promessa digna. Agar não era o plano A, mas Deus não a tratou como descartável. Tu também, meu amigo, podes ter sido tratado como plano B, como solução temporária, como quem serve até aparecer coisa melhor. Mas Deus vê-te e está a dizer: sai desse lugar. Essa não é a tua casa. Essa não é a tua história final. Há outra coisa que precisas de entender. Essa pessoa que te deixou pode ter usado uma técnica que os psicólogos chamam de reforço intermitente. É um dos padrões mais viciantes que existem nas relações humanas. Funciona assim: a pessoa não te trata mal o tempo todo. Trata-te bem em momentos imprevisíveis. Dá-te atenção quando já estavas a desistir. Mostra afeto depois de dias de frieza. E isso cria no teu cérebro uma dependência. Porque tu não sabes quando vem o próximo momento bom. Fica sempre à espera, sempre a tentar, sempre a justificar. É o mesmo princípio das máquinas de cassino. Não ganhas sempre, mas ganhas o suficiente para continuares a jogar. E foi isso que aconteceu contigo. Tu não estavas apaixonado pela pessoa real. Estavas apaixonado pela possibilidade, pela versão que ela mostrava nos momentos bons. E Deus teve de te tirar dali, porque enquanto estivesses preso a essa montanha russa emocional, nunca irias estar disponível para receber o amor estável, constante, seguro que Ele preparou para ti. Vou ser ainda mais direto contigo. Essa pessoa sabia exatamente o que estava a fazer. Pode não ter planeado de forma consciente e maliciosa, mas sabia. Sabia que tu estavas investido. Sabia que tu estavas disponível. Sabia que tu estarias ali sempre que precisasse. E usou isso. Não de forma óbvia, de forma subtil, com negação plausível. O que é isso? É quando alguém te magoa, mas de uma forma tão ambígua que, se tu confrontares, consegue dizer: estavas a interpretar mal. Estavas a ser inseguro. Nunca disse isso. É a crueldade com saída de emergência. E tu, porque amas, porque queres acreditar, aceitas a explicação, engoles a dor, culpas a tua sensibilidade e voltas. Quantas vezes voltaste? Quantas vezes aceitaste explicações que a tua intuição rejeitava? Quantas vezes ignoraste o aperto no peito, o nó na garganta, a voz interior que dizia: isto não está certo? Deus viu isso tudo.
e disse: chega, agora quero que penses comigo. O que é que tu achavas que ia acontecer se ficasses com essa pessoa? Achavas que ias ser feliz. Achavas que eventualmente ela ia mudar, ia valorizar-te, ia ver-te da forma que tu mereces ser visto. Meu irmão, minha irmã, isso não ia acontecer, porque o padrão já estava estabelecido, a dinâmica já estava definida. Tu eras quem dava, ela era quem recebia. Tu eras quem esperava, ela era quem decidia. Tu eras quem se ajustava, ela era quem exigia. Esse desequilíbrio não ia desaparecer com o tempo, ia aprofundar-se, ia normalizar-se. E daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, tu estarias exausto, vazio, a questionar-te como foi que perdeste tanto de ti mesmo no processo de amar alguém que nunca te amou na mesma medida. Precisas de ouvir isto: o que parecia rejeição era redirecionamento. O que parecia abandono era resgate. Deus não te tirou algo bom. Tirou-te algo que parecia bom, mas que estava lentamente a drenar a tua luz, a tua fé, a tua capacidade de acreditar que és digno de um amor que não negocia. E enquanto estavas agarrado àquilo, alguém que Deus preparou para ti estava à espera, está à espera. Alguém que não vai fazer-te duvidar do teu valor. Alguém que não vai usar a tua disponibilidade contra ti. Alguém que vai olhar para ti e dizer: obrigado, Deus, por teres guardado esta pessoa para mim. Vou partilhar contigo algo que C.S. Lewis escreveu em Cartas de um Diabo a seu aprendiz. Lewis, através da voz de um demônio, a ensinar outro demônio mais novo, revela uma verdade profunda sobre como o inimigo trabalha. Ele diz que a estratégia não é fazer-nos escolher o mal óbvio, é fazer-nos escolher o quase bom, o suficientemente bom, o que tem aparência de certo, mas não é o melhor de Deus. É fazer-nos fixar nos bons momentos de uma relação tóxica e ignorar o padrão geral. É fazer-nos ter medo de perder o que é familiar, mesmo que o familiar nos esteja a destruir devagar. E assim ficamos presos, não ao pior, mas ao quase. E o quase, meu amigo, é o maior inimigo do melhor. Deixa-me falar-te agora sobre Ruth. O livro de Ruth é pequeno, apenas 4 capítulos, mas é uma das histórias mais bonitas sobre redirecionamento divino. Ruth era viúva, tinha perdido o marido, podia ter ficado em Moabe, na terra dela, onde era familiar, onde conhecia as pessoas, onde talvez encontrasse outro homem, mas escolheu seguir Noemi, a sogra, de volta a Belém, e ali, numa terra estranha, fez uma escolha poderosa. Foi trabalhar, foi para o campo apanhar espigas. Não ficou sentada a lamentar o que tinha perdido, não ficou à espera que alguém a salvasse. Colocou-se em movimento, e foi precisamente ali, no campo, a fazer o que tinha de fazer, que Boaz a viu. Boaz, um homem de caráter, um homem de provisão, um homem que olhou para ela e viu valor. Ruth não estava à procura, estava a viver, estava a trabalhar, estava a cuidar de quem amava, e Deus trouxe Boaz até ela. Vês o padrão? Deus não recompensou a espera passiva, recompensou a obediência ativa. Ruth soltou o que conhecia, confiou, moveu-se e encontrou algo melhor do que alguma vez imaginou. Tu estás agora na tua estação de campo. Estás no meio do processo. Ainda dói. Ainda há dias em que te lembras e o peito aperta. Ainda há momentos em que vês algo que te faz pensar naquela pessoa e uma onda de saudade vem. Isso é normal. Isso é humano. Mas ouve-me bem. Não deixes que a dor te paralise. Não deixes que a saudade te faça voltar atrás. Não deixes que a solidão te convença de que qualquer companhia é melhor do que nenhuma. Isso é mentira.
Solidão temporária é melhor do que companhia tóxica permanente. Estar sozinho e em paz é melhor do que estar acompanhado e ansioso. Este tempo não é castigo, é preparação. Deus está a trabalhar em ti. Está a curar feridas que vêm de longe. Está a ajustar a tua visão. Está a ensinar-te o que é amor verdadeiro, para que quando o certo aparecer, tu saibas reconhecer. Vou dar-te agora 2 compromissos práticos. 2 ações concretas que precisas de aplicar nos próximos 7 dias. Primeiro, durante os próximos 7 dias, sempre que a memória daquela pessoa vier, não fujas dela, não a reprimas, mas também não alimentes. Reconhece. Diz em voz alta: eu reconheço que ainda dói. Eu reconheço que ainda há saudade. Mas eu escolho não voltar atrás. Eu escolho confiar que Deus sabe o que está a fazer. Faz isto cada vez que a memória surgir. Vai parecer estranho nas primeiras vezes, mas estás a treinar a tua mente a não ser escrava das emoções. Estás a criar um novo padrão. Segundo compromisso, identifica uma área da tua vida que abandonaste enquanto estavas naquela relação. Pode ser um hobby, pode ser uma amizade, pode ser um sonho que puseste de lado, pode ser tempo com Deus que deixaste de ter. E durante estes 7 dias, dedica pelo menos 15 minutos por dia a reconectar com isso, não para te distrair da dor, mas para te lembrares de quem tu és fora daquela relação, para recuperares pedaços de ti que se perderam. Faz isto. Compromete-te. Há ainda outra camada que precisas de entender. Essa pessoa não saiu sozinha da tua vida. Levou contigo também o que tu projetavas nela. Deixa-me explicar. Quando amamos alguém, não amamos apenas quem a pessoa é. Amamos também quem imaginamos que ela pode vir a ser. Amamos o potencial. Amamos a versão editada que construímos na nossa cabeça. E muitas vezes, essa versão imaginada é mais bonita, mais gentil, mais consistente do que a pessoa real. E quando a pessoa se vai, não perdemos apenas ela. Perdemos também a história que tínhamos construído, o futuro que tínhamos imaginado, os planos que tínhamos feito, e isso dói tanto, quanto ou mais do que perder a pessoa em si. Por isso é que às vezes o luto dura tanto, porque não estás apenas a fazer o luto de quem se foi. Estás a fazer o luto do que achavas que ia ser, e isso é legítimo. Mas também precisa de acabar, porque enquanto estiveres preso à história que não aconteceu, não vais conseguir ver a história que Deus está a me escrever. Vou contar-te algo sobre a psicologia do apego. Quando nos ligamos a alguém de forma insegura, seja porque a pessoa é inconsistente, seja porque nós próprios temos feridas anteriores, desenvolvemos o que se chama apego ansioso. E o apego ansioso funciona assim: quanto mais a pessoa se afasta, mais nós perseguimos. Quanto mais incerta é a relação, mais nós investimos, porque o nosso cérebro interpreta a incerteza como um desafio a ser vencido. E achamos que se tentarmos mais, se formos melhores, se provarmos o nosso valor, finalmente vamos receber o amor estável que procuramos. Mas não funciona assim, porque a pessoa do outro lado ou não está disponível emocionalmente, ou não te vê como prioridade, ou está a usar essa dinâmica para manter controlo. E tu ficas preso num ciclo. Quanto mais dás, menos recebes. Quanto mais te entregas, mais te sentem como garantido. E no fim, quando acabam contigo, acusam-te de ser sufocante, dependente, intenso demais. Mas a verdade é que tu não eras assim antes. Tornaste-te assim porque estavas numa relação que te mantinha permanentemente inseguro. Deus viu isso e libertou-te. Sabes o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 23?
Guarda o teu coração com toda a diligência, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração. Não significa fechar-te. Significa ser sábio sobre quem deixas entrar. Significa não entregar as chaves da tua paz emocional a quem não provou ser digno de confiança. E essa pessoa que se foi, não provou. Provou o contrário. Provou que quando ficava difícil, desaparecia. Provou que quando precisavas de consistência, dava-te ambiguidade. Provou que o amor dela tinha condições, tinha limites, tinha exceções. E tu mereces alguém cujo amor seja firme, alguém que fique, alguém que não fuja quando vir as tuas fragilidades, mas que se chegue mais perto. Agora, vou ser profético contigo. Há algo a acontecer no reino espiritual que tu ainda não vês. Deus está neste momento a preparar alguém, está a trabalhar no coração dessa pessoa, está a ensiná-la a amar da forma certa, está a curá-la das suas próprias feridas, para que quando vos encontrardes, não sejam duas pessoas partidas a tentar completar uma a outra, mas duas pessoas inteiras a escolherem caminhar juntas. E essa pessoa está a orar, está a pedir a Deus que a guie até ti, está a pedir sabedoria para te reconhecer, está a pedir paciência para esperar pelo tempo certo. Enquanto tu choravas por quem te deixou, alguém estava a pedir a Deus que te guardasse. Enquanto tu te sentias esquecido, alguém estava a incluir-te nas orações. E o encontro está próximo. Não sei se são semanas, meses ou um pouco mais, mas está próximo. E quando acontecer, tu vais olhar para trás e entender. Vais agradecer a Deus por cada porta que Ele fechou, porque finalmente vais perceber que não eram obstáculos, eram proteções. Deixa-me falar-te também sobre triangulação. É uma técnica manipulativa em que alguém coloca uma terceira pessoa no meio da vossa relação para te manter inseguro. Pode ser um ex que nunca desaparece completamente. Pode ser alguém do trabalho sobre quem há sempre comentários ambíguos. Pode ser até um familiar ou amigo que a pessoa usa para te fazer sentir que tens competição. E o objetivo é simples manter-te a lutar pelo lugar, manter-te a provar que é suficiente, manter-te numa posição de insegurança constante. E adivinha, funciona, porque quanto mais inseguro estás, mais tentas agradar, mais aceitas comportamentos que nunca devias aceitar, mais negocias com a tua própria dignidade. Essa pessoa usou isso contigo. Havia sempre alguém na periferia, alguém que aparecia nas conversas de forma estranha, alguém que te fazia sentir que podia ser substituído a qualquer momento. Se sim, ouve bem isso, não era amor. Isso era controlo. E Deus tirou-te de lá. Oups, quero que penses na história de José, vendido pelos irmãos, traído pela mulher de Potifar, esquecido na prisão pelo copeiro que prometeu lembrar-se dele. José tinha todos os motivos para desistir, para ficar amargo, para acreditar que Deus o tinha abandonado. Mas José continuou a fazer o que era certo. Na casa de Potifar, foi fiel. Na prisão, serviu. E quando finalmente chegou o momento, Deus exaltou-o. De prisioneiro a governador num único dia. A Escritura diz, em Gênesis capítulo 50, versículo 20, que o que os irmãos fizeram para o mal, Deus reverteu para o bem. O que era plano de destruição, Deus usou como plataforma de promoção. E o mesmo estaria a acontecer contigo. Essa separação que parecia o fim é o começo. Essa rejeição que parecia destruição é redirecionamento. Não desistas agora, não voltes atrás. Continua a caminhar. Deus está a preparar algo que vai fazer tudo fazer sentido. E sabe o que mais? A pessoa que Deus está a preparar para ti não vai fazer-te sentir que tens de competir, não vai fazer-te adivinhar onde estás na vida dela.
Não vai usar o silêncio como arma. Não vai desaparecer quando as coisas ficarem difíceis. Vai ficar. Vai comunicar. Vai escolher-te todos os dias. Não porque és perfeito, mas porque decidiu que tu és a pessoa com quem quer construir. E tu vais finalmente perceber a diferença entre alguém que te tolera e alguém que te celebra. Entre alguém que aceita a tua presença e alguém que procura a tua companhia. Entre alguém que fica porque é conveniente e alguém que fica porque escolheu. Há mais uma coisa. Durante este tempo de espera, Deus quer curar em ti algo mais profundo do que apenas a dor desta separação. Quer curar a crença de que não é suficiente. Quer curar a ideia de que tens de te esforçar para merecer amor. Quer curar o medo de abandono que talvez venha de muito antes desta pessoa. Quer curar a voz interior que te diz que se fores totalmente tu mesmo, vão rejeitar-te. E esta cura não acontece de um dia para o outro. Acontece em camadas. Acontece em momentos de revelação. Acontece quando Deus te mostra, através da sua palavra, através de pessoas certas, através de momentos de paz inexplicável, que tu és amado não pelo que fazes, mas por quem és, que o teu valor não é negociável, que não precisas de performance para ser digno de pertença. Deixa-me ser ainda mais prático. Quando essa pessoa certa aparecer, como é que vais saber? Porque depois de tanto dor, é natural teres medo de errar outra vez. Aqui estão os sinais. Primeiro, consistência. A pessoa é a mesma em privado e em público. Não há duas versões. O que vês é o que existe. Segundo, comunicação clara. Quando há um problema, falam. Não fogem. Não usam o silêncio como punição. Terceiro, respeito pelos teus limites. Quando dizes não, respeitam. Não manipulam. Não te fazem sentir culpado. Quarto, investimento mútuo. Não és tu a fazer todo o esforço. Há reciprocidade, há equilíbrio. Quinto, paz. Sim, paz. Quando estás com a pessoa certa, não estás constantemente ansioso a adivinhar, a tentar decifrar. Estás em paz. Pode haver desafios, claro, mas a base é paz. Agora, outra pergunta importante: o que fazes quando a saudade apertar? Porque vai apertar. Vai haver dias maus. Dias em que vais querer mandar mensagem. Dias em que vais querer verificar as redes sociais. Dias em que a solidão vai parecer insuportável. Quando isso acontecer, faz isto. Primeiro, não te julgues por sentir. Sentir não é falhar. Sentir é ser humano. Segundo, não ages baseado no sentimento. Sentes, reconheces, mas não pegas no telemóvel. Terceiro, redireciona a energia. Liga a um amigo. Sai de casa. Lê a palavra. Ora, escreve. Faz exercício. Qualquer coisa que te tire do ciclo mental. Quarto, lembra-te por que acabou. Não idealize. Lembra-te dos padrões reais. Das vezes que choraste. Das vezes que te sentiste pequeno. Da inconsistência. Da dor. Quinto, declara em voz alta: eu escolho o meu futuro acima do meu passado. Eu escolho a paz acima da familiaridade. Eu confio que Deus tem algo melhor. Vou partilhar mais uma verdade de C.S. Lewis, desta vez de cristianismo puro e simples. Lewis diz que Deus não pode dar-nos felicidade e paz separadamente da sua presença, porque não existem tais coisas. Ou seja, tu não vais encontrar paz verdadeira numa pessoa. Não vais encontrar completude num relacionamento. Essas coisas só existem em Deus. E quando procuras numa pessoa o que só Deus pode dar, estás a preparar-te para desapontamento? Aquela pessoa que se foi não podia preencher o vazio.
Ninguém pode, exceto Deus. E talvez esta separação seja o convite de Deus para voltares a Ele primeiro, para aprenderes a estar completo nele, para que quando a pessoa certa chegar, não precises dela para sobreviver, mas escolhas caminhar com ela, porque assim é melhor. Pensa comigo outra vez em Ruth. Quando Boaz a viu, ele não a salvou da miséria. Ela já estava a cuidar de si e de Noemi, já estava a trabalhar, já estava em movimento. Boaz não foi a solução da sua sobrevivência, foi a parceria do seu florescimento. Vês a diferença? Tu não precisas de alguém para te salvar, precisas de alguém para caminhar contigo. E enquanto esperas por essa pessoa, trabalha em ti, cura, cresce, fortalece a tua fé, reconstrói os teus sonhos. Volta a ser quem tu eras antes de te perderes naquela relação. E enquanto fazes isso, algo poderoso acontece no espiritual. Quando Deus vê que finalmente soltaste, que finalmente paraste de olhar para trás, que finalmente confiaste, Ele move. Não porque estava à espera que fosses perfeito, mas porque finalmente há espaço. Finalmente não estás tão agarrado ao passado que não tens mãos livres para receber o futuro. E então, no tempo dele, que é sempre o tempo certo, ele traz. E quando traz, tu vais saber. Não porque será fácil ou perfeito, mas porque será certo, porque será recíproco, porque será paz. Pai Celestial, venho diante de ti agora, em nome de Jesus, levantando cada pessoa que ouve esta palavra. Senhor, tu vês os corações partidos, vês as noites de choro, vês as perguntas sem resposta, vês a dor que ninguém mais vê, e eu peço, Pai, que toques agora mesmo nessa dor, que entres nos lugares mais fundos, onde a ferida ainda sangra, e traga cura, cura não apenas desta separação, Senhor, mas de todas as rejeições que vieram antes, de todas as vezes que se sentiram insuficientes, de todas as vezes que foram deixados para trás. Pai, liberta-os da mentira, de que não são dignos de um amor verdadeiro. Quebra essa mentira agora. Declaro em nome de Jesus que cada pessoa que ouve isto é profundamente amada, profundamente valorizada, profundamente vista por ti. Senhor, peço que guardes os seus corações durante este tempo de espera, que não voltem atrás por solidão, que não se conformem com migalhas por medo de ficarem sozinhos. Dá-lhes força para se manterem firmes. Dá-lhes sabedoria para reconhecerem os padrões que precisam de evitar. E Pai, eu peço que apresses o encontro com a pessoa que tu preparaste, a pessoa que está a orar por eles agora, a pessoa que vai olhar para eles e ver o que tu vês, a pessoa que vai ficar, que vai escolher, que vai amar com consistência e verdade. Prepara os dois. Senhor, trabalha nos dois corações, e quando for o tempo certo, no teu tempo perfeito, traz o encontro. Senhor, restaura os sonhos que foram quebrados, restaura a esperança que foi abalada, restaura a fé no amor, e que cada dia que passa seja um dia de preparação, de cura, de fortalecimento. Obrigado, Pai, porque o que parecia fim era recomeço, porque o que parecia rejeição era redirecionamento, porque tu sempre estiveste no controle, mesmo quando parecia silêncio. Confiamos em ti, descansamos em ti, esperamos em ti, em nome de Jesus. Amém. A lição que fica desta jornada é esta: nem toda a perda é prejuízo. Às vezes, perder alguém é ganhar a ti mesmo de volta. É ganhar paz. É ganhar clareza. É ganhar espaço para o que Deus realmente preparou. E o que Deus prepara sempre vale a espera. Agora preciso de te fazer uma pergunta direta. Depois de tudo o que ouviste,
Estás disposto a confiar? Estás disposto a soltar de vez? Ou vais continuar a olhar para trás, a negociar com o passado, a alimentar a esperança de que aquela pessoa volte? Decide agora. Decide que a partir deste momento, escolhes o futuro, escolhes a paz, escolhes confiar no plano de Deus, mesmo que ainda não o vejas completo. Vai aos comentários e escreve outra vez 777. Escreve também esta frase: Deus sabe o que está a fazer e eu confio. Escreve isso como um pacto, como uma decisão, como uma declaração de que não vais mais viver preso ao que terminou. Deixa também o teu gosto, subscreve este canal, ativa as notificações, porque há mais palavras proféticas a caminho e tu precisas de ouvir. E partilha este vídeo. Partilha com alguém que está a passar pelo mesmo. Partilha com alguém que ainda está preso. Partilha com alguém que precisa de ouvir que a separação não é o fim da história, mas o começo de um capítulo melhor. Faz isso agora. Não guardes isto só para ti. Sê parte da intervenção divina na vida de outra pessoa. E lembra-te, o que Deus tem para ti não passou ao lado. Não foi para outra pessoa. Está guardado. Está protegido. Está a caminho. E quando chegar, tudo vai fazer sentido.